Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público no nosso site euqueropassar.com.br, pessoal. Lembrando que na nossa aula passada a gente estava trabalhando, nas últimas aulas nós trabalhamos com o regime geral da Previdência Social e depois entramos no regime próprio do servidor público, pessoal. Então nós vamos dar uma continuidade a esse regime próprio do servidor público e depois iremos entrar em dois regimes específicos dentro da nossa legislação de Previdência Social brasileira. Lembrando, pessoal, é imprescindível que vocês estejam com a Constituição Federal e com as leis 8.213 e 8.212. Elas têm de estar à mão, pois nós vamos utilizá-las o tempo inteiro, pessoal. Lembrando também, é imprescindível que vocês estejam com o nosso material, com a nossa apostila, para vocês acompanharem o desenvolvimento da nossa matéria, ok? Então, sem a gente conversar demais, vamos continuar com a nossa aula. Lembrando, a gente estava falando sobre os benefícios dentro do regime próprio do servidor público, ok? Então, nós vamos dar continuidade à nossa última aula. Não está lembrando? Volta para a nossa última aula. A gente não cobra mais por isso não, pessoal. Então, vocês voltem para a nossa última aula, assistam, façam recapitulação e voltem aqui para a gente, pessoal, ok? Então, vamos cá. Nós estamos falando sobre o regime próprio da Previdência Social, o regime dos servidores públicos. E nós estamos falando sobre os benefícios e serviços ofertados dentro desse regime próprio dos servidores públicos, pessoal. E a gente estava falando sobre a pensão por morte, que nesse caso tem algumas peculiaridades diferentes daquela que nós vamos ter no regime aberto, que nós vamos ter no regime no regime básico da Previdência Social. Então vamos lá. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes, conforme dispuser a lei que instituir o regime, e será de valor igual à totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. O que a gente tem de observar quando a gente está falando, pessoal, da pensão por morte dentro do regime próprio do servidor público? Primeiro que a gente vai observar, pessoal, que quem dispõe acerca do conjunto de dependentes que irão receber este benefício da pensão por morte vai ser conforme a lei que instituir esse regime próprio do servidor público. Como nós vimos, cada entidade que for utilizar desse regime próprio, ele terá que ter o seu regramento próprio, o seu regulamento próprio que irá dispor exatamente sobre essas pequenas picuinhas que nós vamos ter dentro do regime próprio do servidor público, correto? Então, primeiramente, o conjunto de dependentes e como essa pensão por morte será devida, ela será de acordo com o que está disposto à lei que instituir o regime. E o valor dela será igual à totalidade dos proventos do servidor falecido, pessoal. Observem, a totalidade dos proventos do servidor falecido, até um limite máximo estabelecido para os benefícios que não vai estar agora na nossa lei que dispõe acerca desse regime próprio, mas sim na lei que institui os benefícios do regime geral da Previdência Social, correto? Então nós vamos ver que nós temos um diálogo, tanto entre aquele que regulamenta com aquele que vai fazer o quê, pessoal? Que vai estar dispondo sobre o regime geral, ok? E nós vamos observar também que ela vai estar disposta no artigo 201 e que será acrescido de 70% da parcela excedente do limite, ou seja, eu vou ter um limite da totalidade do vencimento dos proventos desse servidor falecido, correto? De cujos, e nós vamos ter até o limite em que ele se excede. Se, porventura, esse servidor estava aposentado quando do momento da morte, 70% do valor excedido, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser acrescido desde que ele tenha sido aposentado na data anteriormente à data do óbito, ok? Ou ao valor da totalidade da remuneração do servidor, os 70%, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que se trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Então, pessoal, por mais que pareça, aqui nós vamos ver uma diferença. Por quê? Se o servidor
ele estava no cargo efetivo na hora de seu falecimento, nós vamos observar que ele vai receber a totalidade da sua remuneração e não dos seus proventos, até o limite estabelecido também no regime geral, que nós vamos observar do artigo 201. E também será acrescido de 70%, no caso 70% do excedente dessa totalidade da remuneração, caso se ele estivesse em atividade na data do óbito. Correto? Então nós vamos observar duas situações. Nós vamos observar quando ele estava aposentado na data do óbito e quando ele estava em atividade nessa data do óbito. Cada uma vai ter essa casuística que nós acabamos de abordar aqui. Nenhuma, nesse do aposentado, eu vou estar recebendo a totalidade dos meus proventos para a pensão até o limite do regime geral. Chegando nesse limite do regime geral, se eu já estivesse aposentado na data do óbito, 70% do excedente volta a ser recolocado dentro dessa pensão. Enquanto que, quando eu estou no efetivo cargo, o servidor no seu efetivo cargo, quando eu estou exercendo esse cargo e eu faleço, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou receber não meus proventos, a totalidade dos meus proventos, eu vou receber a totalidade da minha remuneração, até chegar no limite estabelecido pelo regime geral. Se eu estivesse em atividade durante isso, porque não quer dizer que eu estava exercendo meu cargo efetivo, que eu estava em atividade, correto? Como nós vimos nas nossas aulas de direito administrativo. Então nós vamos observar o quê? Se eu estou no efetivo exercício do meu cargo quando eu venho a falecer, o que acontece? 70% do valor excedido, que excedeu de acordo com o limite do regime geral, vai acontecer o quê, pessoal? Ele vai ser recomposto dentro da minha pensão por morte, ok? São os nossos dois casos, que é bem importante a gente deixar claro. Observadas as premissas constitucionais, há que se levar em conta, na instituição do regime próprio, as disposições da lei ordinária relativa ao tema, no caso a Lei 9.717, de 98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, pessoal. Observe-se que não é possível a instituição de mais de um regime por cada ente da federação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras dos respectivos regimes próprios, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários e no caso de extinção do regime próprio de previdência social. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência. Então, pessoal, além de eu ter que observar a Lei 9.717 na hora eu, Estado, município, ou Distrito Federal ou União, na hora de eu fazer esse regime próprio do servidor público, o que acontece, pessoal? Se, porventura, vier a acontecer algum problema dentro da cobertura, se esse regime próprio vier a ser extinto, todas aquelas pessoas que estavam recebendo esse benefício, eles continuarão recebendo. Só que quem, porventura, irá financiar esse pagamento vai ser o próprio ente administrativo que criou esse regime próprio. Então, se eu tenho um regime próprio estabelecido pela União e encerra-se esse regime próprio, todas aquelas pessoas que continuaram, que estavam recebendo os benefícios ao tempo dessa extinção, elas vão começar a receber o pagamento por onde? Pela União, e não mais pelo regime próprio, correto? Lembrando também, pessoal, que cada ente da federação pode fazer somente um regime próprio, correto? Então você não vai ver um regime de previdência, dois tipos de regime de previdência em um único município, na União ou em um único estado. Ele só pode ter somente um único tipo, ok? Então, pessoal, nós vamos sair desse regime próprio do servidor público e nós vamos entrar em uma pequena vênia dentro do direito previdenciário, que é o regime de previdência dos congressistas, pessoal. Nós vamos observar que o antigo Instituto da Previdência dos Congressistas, o IPC, criado pela Lei 4.284, de 20 de novembro de 66, e regido pela Lei 7.087, de 82, foi extinto pela Lei 9.506, de 97, sendo sucedido em todos os direitos e obrigações pela União por intermédio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, como eu disse para vocês, pessoal, isso aqui era um regime próprio. Ele foi extinto. Quem é que vai ter de arcar com todos os benefícios que estavam sendo pagos quando esse tipo de regime próprio ele foi substituído ou ele foi extinto?
No caso, nós estamos falando dos congressistas, a própria União, através da Câmara e dos Deputados e do Senado Federal, é que faz este pagamento, ok? Estes assumiram, mediante recursos orçamentários próprios, a concessão e manutenção dos benefícios, preservados os direitos adquiridos em relação às pensões concedidas. Então vocês vão ver que aqui quem assumiu a responsabilidade por esse regime próprio dos congressistas foi a Câmara e o Senado, pessoal. E eles utilizaram através de recursos orçamentários próprios para vir pagar todos esses benefícios e pensões que foram concedidas, de acordo com o IPC, né? Atualmente, pessoal, os deputados federais e senadores são segurados pelo Plano de Seguridade Social dos congressistas, fazendo jus à aposentadoria integral ou proporcional, conforme o caso, é claro, por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e aos 35 anos de exercício de mandato, culminado com 60 anos de idade. Então nós vamos ter dois casos onde vai ter a aposentadoria dos congressistas, que eles vão acontecer como, pessoal? Eles vão acontecer a aposentadoria integral ou proporcional. A integral, ela somente ocorre quando decorre uma invalidez permanente da sua função, ou seja, quando essa invalidez permanente ocorre durante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. Desta forma, a aposentadoria será de forma integral. No entanto, ela pode acontecer de forma proporcional. E ela acontece quando isso? Quando o congressista ele chega aos 35 anos de idade de mandato, ou então quando ele chega aos 60 anos de idade de forma acumulada, pessoal. Pode ser de forma acumulada ou não. Se eu cheguei aos 35 anos de mandato, eu posso me aposentar. Se eu cheguei aos 60 anos de idade durante o mandato, eu também posso me aposentar, ok? Ressalte-se que, em se tratando de aposentadoria proporcional, sendo por invalidez permanente, não podem os proventos ser inferiores a 26% da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional. Como a gente pôde ver, que no caso, por exemplo, nós vamos tratando-se de aposentadoria proporcional, sendo por invalidez permanente, pessoal, todos os valores pagos a esses congressistas não podem ser menores do que 26% do que hoje os congressistas recebem. Então, se eu me aposentei há 10 anos atrás e houve uma modificação no salário dos congressistas com o passar desse tempo, quando eu chegar a 10 anos no futuro, ou seja, agora em 2014, eu tenho de obrigatoriamente receber, no mínimo, o equivalente a 26% do que os congressistas, na realidade, na atualidade, recebem. Então, nós vamos ter uma modificação dos valores desses proventos, dessa aposentadoria do congressista, de acordo com o que for subindo os salários dos congressistas que estão atualmente trabalhando. Então, a gente pode observar, pessoal, que quando a gente tem uma alteração nos salários do congressista, elas não vão influenciar somente nos salários das outras classes políticas, que, segundo a Constituição, estão regradas de acordo com o seu salário, mas também irá influenciar no salário, aliás, na aposentadoria, daqueles que já estão aposentados, correto? Então, nós vamos ter esse reflexo que vai vir do Instituto próprio dos congressistas. Nós também temos, pessoal, o regime de previdência privada. Que ele é o quê? Um regime de previdência privada, ele encontra o fundamento no artigo 202 da Constituição Federal, que, segundo determina, será de caráter complementar à previdência oficial. Então, a previdência particular, pessoal, ela é um complemento à previdência, nós vamos ter a previdência oficial. Ela é organizada de forma autônoma ao Regimento Geral da Previdência Social. Ela será facultativa e baseado na constituição de reservas que garantem o benefício contratado. Vê-se, portanto, que o sistema de organização é diferente dos regimes públicos, já que, aqui, adotou-se o regime de capitalização e não de repartição simples. Então, pessoal, aqui não existe aquela solidariedade que nós temos. Aqui, eu vou sim contribuir agora para aquela empresa pegar e capitalizar o meu dinheiro e, a partir de determinado tempo, eu receber os proventos dessa capitalização. Então, aqui sou eu que vou manter a minha aposentadoria. Eu não vou estar recebendo a aposentadoria que foi paga por algumas outras pessoas, por as pessoas que estão trabalhando agora nesse momento. Então, ela é complementar e ela forma num sistema de capitalização e não no sistema de repartição simples, conforme o regime geral da Previdência Social atua.
Os planos de previdência privada encontram sua disciplina na Lei Complementar 108 de 2001, que dispõe sobre a relação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economias mistas e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Pessoal, aqui agora nós encerramos os planos de previdência, as formas com que essa previdência ela ocorre. E agora nós vamos entrar, posteriormente, nas nossas próximas aulas, nos princípios específicos do direito previdenciário e da Seguridade Social. Eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso curso. Aguardo vocês, até breve.